Alguns protestantes acusam a Igreja Católica de besta do Apocalipse. São poucos protestantes. Algumas denominações cristãs fazem isso até para ganhar notoriedade. Mas será mesmo que existe algum fundamento nesta afirmação? Não vou me ater somente à história, pois já temos um vídeo que comprova que o termo Igreja Católica já existia um pouco depois de 100 depois de Cristo, e que o próprio Jesus Cristo fundou a igreja, deixando o seu próprio espírito, que é a alma da igreja, para orientá-la. Logo, só através dessas informações, nós já sabemos que a Igreja Católica não pode ser a besta do Apocalipse, e que essa acusação acaba sendo uma acusação maligna ou de quem nada conhece. Da mesma forma de que Jesus foi acusado de ser do maligno e por justamente expulsar os demônios, a resposta do próprio Jesus nos dará a entender que a igreja não é a besta do Apocalipse. Mas ouvindo isto, os fariseus responderam: é por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Pelos frutos da Igreja Católica é que vamos poder verificar se a igreja é a besta ou é o oposto, a própria Igreja de Cristo. Vamos ver então alguns pontos para poder entender essas afirmações. Primeiro, a Igreja Católica é a igreja mais caritativa, a instituição mais caritativa no mundo. É a instituição que mais faz caridade em todo o mundo. Como poderia ser a besta do Apocalipse? Segundo ponto, a igreja mantém o sacramento bíblico do batismo, inclusive para crianças, selando os seres humanos com a salvação. Sabemos que a Bíblia permite o batismo de crianças, porque na Bíblia famílias inteiras eram batizadas. E o próprio Jesus afirmou que não deveríamos afastar as criancinhas dele. E sabemos que o batismo é o primeiro contato sacramental de Jesus com as crianças. Será que a igreja seria a besta do Apocalipse por fazer isso? A igreja, junto com outras denominações cristãs, mantém o texto original sobre o sacramento bíblico do matrimônio, que não coloca a infidelidade simplória como causa para tornar nulo o casamento, e mantém o matrimônio indissolúvel, como eu já falei, com outras denominações cristãs, exatamente como Jesus determinou. Isso seria ser a besta do Apocalipse? Seguir exatamente o que Jesus determinou sobre o sacramento do matrimônio? Quarto ponto, se a Igreja Católica, que anunciou Jesus durante 15 séculos antes dos primeiros protestantes surgirem, como as pessoas ainda teriam a possibilidade de anunciar Jesus Cristo? Sem a Igreja Católica, nenhum cristão teria acesso à Bíblia, porque foi a própria Igreja Católica que organizou e uniu os livros sagrados, formando a Bíblia que conhecemos hoje. Isso seria uma atitude do maligno? Preservar a palavra de Deus? Sem a Igreja Católica, como o sacramento bíblico da confissão poderia existir, continuaria a existir? Como os cristãos poderiam receber o perdão sacramental das suas culpas graves? Sem a Igreja Católica, não haveria uma autoridade moral a gritar contra o aborto, contra a eutanásia e tantos desvios que tentam criar uma cultura de morte institucionalizada em todo o mundo. Ser essa autoridade moral seria realmente papel da besta do Apocalipse? Sem a Igreja Católica, não
teríamos padres exorcistas que durante 2 milênios vem expulsando demônios em nome de Cristo e não colaborando com eles. Nono ponto, sem a Igreja Católica, a Europa não existiria, inclusive preservando conhecimentos importantes para a humanidade, como, por exemplo, a filosofia grega. Sem a Igreja Católica, não teríamos a presença real de Jesus na Eucaristia, como afirma o próprio Jesus nos textos originais, nos Evangelhos. A doutrina da presença real de Jesus na Eucaristia teria se perdido. 11º ponto. Sem a Igreja Católica, não teríamos a sucessão apostólica, pois os bispos católicos são sucessores dos apóstolos de Jesus. Isto é historicamente comprovado. A história, enquanto ciência, confirma este fato. Sem sucessão apostólica, nunca saberíamos que os sacramentos ministrados pelos prováveis sacerdotes, já que não haveria a sucessão apostólica, seriam válidos ou não. 12º ponto. Se não fosse a Igreja Católica, cerca de 800 mil judeus a mais teriam sido mortos por Hitler. Porque, durante a Segunda Guerra Mundial, a Igreja acolheu centenas de milhares de judeus, apesar de muitos, sem o menor conhecimento, acusarem o Papa Pio XII de nazista. Sem a Igreja Católica, portanto, nós não teríamos conhecimento da existência de Jesus, nosso Deus e nosso Salvador. Aliás, é uma missão essencial da Igreja Católica, anunciar Jesus a todas as nações. Esses, meus irmãos, são apenas alguns pontos. Eu poderia aqui deixar esse vídeo rolar por mais 1 hora para mostrar a importância sagrada de propagar o bem e o evangelho da própria Igreja Católica. E com certeza, baseado no próprio argumento que Jesus utilizou para se defender, dizendo que não era servo de Beelzebu, usando exatamente este argumento, posso confirmar, através desses fatos concretos e reais, que a própria história não nega e que a doutrina cristã não nega, comprovar que a Igreja Católica em nenhum sentido pode ser considerada a besta do Apocalipse. Bem, meus irmãos, peço que vocês reflitam sobre esses pontos. São informações preciosíssimas que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem sobre a Igreja Católica. Peço que vocês, se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.